Nosso estudo de hoje, a lição 38 do livro Mãos Unidas, tem por título Problema em Serviço. Não apenas quando irmãos muito caros nos deixam a sós na seara de luz, não somente quando se nos retiram da senda abraçando tarefas outras de que se acreditam necessitadas em louvor da evolução própria. Igualmente quando se nos desligam do pensamento ou da comunhão mais íntima, embora continuem pessoalmente conosco, é preciso compreender e auxiliar, abençoando-lhes o caminho. Frequentemente, afeiçoamo-nos aos nossos amigos com tamanho fervor que os nossos ideais e as nossas forças se entranham com os deles em regime de permuta incessante, de cujo circuito extraímos não raro larga cota do estímulo de que carecemos para trabalhar e viver. No entanto, por efeito das tarefas e provas que trazem à existência, em muitas ocasiões, separam-se psicologicamente de nós para se entrosarem com outras situações e com outras criaturas. E chegado esse instante, é imperioso ajudá-los com o nosso apoio e entendimento. E de que modo julgá-los em processo de censura, se não dispomos de medida para avaliar-lhes a necessidade de conflitos do coração? Esse atingiu as fronteiras da resistência moral e não mais se harmoniza com o nível das tarefas que nos assinalam as esperanças. O outro procurou vantagens que não mais nos seduzem à vida. Aquele escutou desafios à mudança que aceitou em pleno curso da liberdade de escolher. E aquele outro sofreu impositivo de circunstâncias constrangedoras, afastando-se da trilha de alegrias mútuas, carregando transitoriamente aflitivos padecimentos morais. Isso, porém, não pode nos impulsionar à deserção do dever que nos cabe na seara do bem. A verdade é a verdade. Todos os nossos entes queridos comungarão conosco à luz da verdade, seja hoje, amanhã ou depois de amanhã. E quanto a permanecermos sem eles por algum tempo, na oficina das obrigações que a vida nos deu a realizar, estejamos convencidos de que servir aos outros será sempre, em primeiro lugar, servir a nós mesmos, e de que, se formos fiéis ao trabalho do bem, que essencialmente pertence ao Senhor, o próprio Senhor, através desse mesmo trabalho, em tudo nos guardará e de tudo nos proverá. Emmanuel, na lição de hoje, ele vem chamar a atenção nossa para uma coisa chamada apego. E é uma coisa que naturalmente acontece com todos nós aqui na Terra. A gente se apega a filhos, a gente se apega a pais e se apega às nossas melhores amizades também. Mas o Emmanuel vem chamar a atenção que no mundo de expiações e provas é muito comum que chega a um determinado momento e que esses gentes que a gente tem essa afeição toda, eles tomam um outro caminho. E quando eles tomam outro caminho, pegam a gente de surpresa e a gente fica lamentando porque a gente acaba criando um vínculo, além de amizade, um vínculo emocional também, uma necessidade de estar com aquela pessoa e de repente você perde o contato com aquela pessoa. Porque a pessoa mudou de emprego, mudou de cidade, ou então é muito comum na nossa juventude, a pessoa passou num concurso ou entrou numa multinacional e foi trabalhar longe da gente, ou então até mesmo o casamento e vai para um outro lugar. E aí a gente percebe sempre uma coisa, né? Quando a amizade ela é sincera, ela é verdadeira, ela não conhece distância nem tempo. Quando a gente reencontra, na verdade, é como se fosse o dia seguinte. Mas aquele baque de estar longe da pessoa, a gente naturalmente sente. E o Emmanuel, ele vem falar para a gente, assim, quando eles se desligam do nosso pensamento, ou da comunhão mais íntima, embora continue pessoalmente conosco, é preciso compreender e auxiliar, abençoando-lhes o caminho, porque vai acontecer situações também de eles estarem próximos, mas de repente tomarem outros rumos, e rumos de convicções principalmente religiosas, convicções filosóficas, convicções políticas, que daqui a pouco parece que entram em choque com a maneira como a gente pensa e vão criando situações que acabam afastando essas pessoas. E o Emmanuel, ele vem falar para a gente, chegado esse instante, é imperioso ajudá-los com o nosso apoio e entendimento. Isso aqui é uma coisa assim que a gente sabe que é difícil para a gente, mas o que eu vou pensar? Quem ama, liberta. Ninguém
nasceu para ficar apenas complementando a gente dentro dos nossos ideais. Não existe isso. Eu não quero e não sou metade de ninguém e também não devo desejar que ninguém seja metade minha. Então o que ele fala assim? E de que modo julgá-los em processo de censura, se não dispomos de medida para avaliar-lhes as necessidades e os conflitos do coração? Mas pode ser que uma pessoa se afaste da gente porque chegou no limite dele de resistência moral, e atingiu a fronteira da resistência moral. Então, resistência mental, aliás, está falando aqui, mental. Moral também, pode acontecer moral também. Outro procurou vantagens que não mais nos seduzem à vida. Aquele outro escutou desafios à mudança que ele aceitou, em pleno uso de liberdade de escolher. Aquele outro sofreu um impositivo das circunstâncias. Gente, a gente não sabe exatamente em que aspecto essa lição chegou para o Chico Xavier, mas a gente sabe, dentro da biografia de Chico Xavier, que no ano de 1959, quando ele estava se aposentando, estava prestes a aposentar, ele mudou da cidade de Pedro Leopoldo para Uberaba, porque em Pedro Leopoldo ele estava sendo muito assediado, recebendo muitas visitas, e os familiares mais próximos não estão preparados para isso. Então ele foi morar sozinho em Uberaba e ficar mais próximo do Valdo Vieira, que ele afirmou uma certa vez que o Valdo Vieira tem uma relação muito mais próxima também com o Chico de encarnação passada. Provavelmente foram pai e filho, né, ou alguma coisa parecida. E aí o que acontece? Chega um momento em que o Valdo Vieira, depois de ter escrito alguns livros em parceria com o Chico Xavier, o Valdo Vieira toma outro caminho e vai embora. Então, para o Chico, aquilo, no primeiro momento, foi um baque muito grande, e o Emmanuel aparece dando esses conselhos para ele, como esses conselhos vão servir para cada um de nós, sempre que a gente estiver diante de situações que a vida oferece para a gente, de uma maneira ou de outra. Às vezes é filho que a gente ama mesmo, que vai morar em outro estado, ou vai morar até em outro país, como eu conheço pais que o filho está morando em Nova Zelândia, está morando na Austrália, está morando no Canadá, vai para outro continente, né? Você vê a Austrália, Nova Zelândia, olha a distância, né? Ainda bem que hoje a gente ainda tem esses recursos da internet que aproximam a gente, por questão de segundo, a gente consegue até ver a imagem e conversar através de imagem. Mas olha a distância que fica entre essas pessoas. E nesse momento ele fala para a gente, vamos viver e deixar viver, entender que cada ser humano é um universo em particular e que cada um tem a sua missão, cada um tem o seu trabalho, de maneira que a gente vai encontrar vários textos na doutrina espírita fazendo referência aos filhos. Fala, nossos filhos são espíritos. Eles não são somente aquele filhinho do papai e o filhinho da mamãe que traz uma carga genética parecida. Tem o rosto que parece, o nariz que parece. Não. Espíritas, compreendei o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, o espírito que nele encarna vem do espaço para progredir. Frase de Santo Agostinho, lá no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, texto 9, Ingratidão dos Filhos. Esse mesmo raciocínio a gente vai começar a usar para aqueles amigos mais chegados, os primos, aqueles que durante algum tempo compartilharam de bastante intimidade dentro desse campo da amizade. E ele fala aqui, essa distância não pode nos impulsionar a deserção do dever que nos cabe na seara do bem. O Emmanuel termina falando, a verdade é a verdade em todos os nossos entes queridos e comungarão conosco a luz da verdade, seja hoje, amanhã ou depois de amanhã. Agora, quanto a permanecermos sem eles por algum tempo na oficina das obrigações que a vida nos deu, estejamos convencidos de que servir aos outros será sempre, em primeiro lugar, servir a nós mesmos. Isso aqui acaba sendo também um convite a que a gente também entenda que quando a gente conseguir ser solidário, a gente jamais vai ser solitário. Essa é uma frase utilizada muito por Divaldo Pereira Franco. E que às vezes uma pessoa se afastando, a gente tem a oportunidade de conhecer novas pessoas, de fazer novas amizades e de começar novos ciclos também. Por exemplo, dentro do ambiente religioso também, que acaba se apresentando como uma nova família para cada um de nós. Que Jesus nos abençoe hoje
e sempre.